Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e esse é o canal Profissão Nutrir. Seja bem-vindo! Aproveito para te convidar, caso você não esteja inscrito nesse canal, aproveite, se inscreva, dê uma olhada nos conteúdos que lá estão disponíveis sobre alimentação saudável, saúde do adulto, da pessoa idosa, problemas de saúde, de que forma a nutrição pode ajudar. Isso você vai encontrar lá conteúdo de grande qualidade e que vai ser de grande valia. E colocando em prática, você só tende a promover saúde ou até mesmo controlar os problemas de saúde que você tem. Então não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de participar desse canal. Hoje abordaremos um tema interessante e que às vezes até as pessoas não dão a devida importância a essa frase que nós vamos falar, que essa frase ela vai servir como tema hoje, que é: acho mais fácil tomar remédio, não tenho tempo para preparar comida saudável. E por incrível que pareça, você acredita que tem gente que pensa assim? Eu espero de verdade que você não pense assim, porque se você pensa dessa forma, provavelmente você não sabe o risco que está correndo. Em primeiro lugar, é porque nós temos que desmistificar que o remédio ele é algo mágico, ele é algo que vai resolver todos os seus problemas, é algo que não vai te trazer prejuízo nenhum, é algo que não vai dar efeito colateral e que somente ele basta para que você atinja os objetivos que você quer. Então, por exemplo, se você tem diabetes, só tomar o remédio basta. Se você tem pressão alta, se você tem obesidade, colesterol, triglicéridos alterados ou qualquer outro problema de saúde, é só tomar o remédio que basta. E, na verdade, isso não funciona. Não é dessa forma que tudo vai bem. O nosso corpo, para funcionar bem, ele serve... depende de uma série de fatores, né? Sejam eles da alimentação, seja do estilo de vida e também da questão do auxílio medicamentoso. A ciência, né, da farmacêutica ela está aí justamente por isso. Todo medicamento que chega às prateleiras para ser consumido, ele foi antes testado, né, em seres humanos, em animais, enfim, para ver se realmente eles tinham aquelas funções. E justamente nós temos que aproveitar os medicamentos, mas quando prescritos de forma adequada, na quantidade adequada. E uma coisa também que brasileiro tem mania de fazer é de se automedicar. Vai na farmácia, compra o remédio que quer, usa da forma que quer, não quer saber se tem indicação, se tem contraindicação, mas é algo quase que cultural. Ah, o meu pai, minha mãe tomava esse remédio quando tinha dor de cabeça, tomava isso quando tinha cólica, tomava isso quando tinha gripe, e isso veio passando e ficou uma coisa muito automática. Só que essa história de achar que remédio é algo mágico que vai resolver todos os meus problemas é algo muito perigoso. Uma, porque o medicamento não deixa de ser uma droga. E toda droga vai produzir algum efeito negativo, principalmente se for tomado de forma irregular. Segundo, medicamento tem contraindicação. Então, ou seja, não é tomar o remédio, achar que está tudo certo, que não tem perigo nenhum. Pelo contrário, combinações aí de medicamentos podem inclusive levar a pessoa à morte, ao coma, entre outras complicações ou sequelas, né? E terceiro lugar, tem sim efeitos colaterais. E às vezes, dependendo da posologia, né, da quantidade do tempo que você toma, os efeitos colaterais só vão aumentando. Então, do que compensa você tomar a decisão de tomar remédio, somente remédio, e não cuidar das outras áreas da sua vida, como alimentação, exercício, e você ter que conviver com uma série de efeitos colaterais? Porque geralmente quanto maior a dose, maior são os efeitos colaterais. E portanto, se eu não cuido, por exemplo, da minha alimentação, o meu corpo vai exigir uma maior dose de medicamentos para tentar dar conta, o que mesmo assim ainda pode não acontecer. E é aquilo,
essa questão de às vezes dar desculpa, que não tem tempo para preparar, que é corrido, enfim, nós sabemos, né? Eu também tenho uma vida corrida de que às vezes não dá tempo de preparar tudo que eu quero, às vezes eu não consigo dar conta das refeições que eu quero fazer, às vezes eu não tenho a variedade que eu gostaria porque talvez está corrido aquele dia não dá para ir no mercado, mas existem formas de se organizar para que você consiga comer bem, para que a alimentação saudável possa fazer parte da sua vida, mesmo na rotina corrida, mesmo naqueles dias que talvez não dá tempo de nada. E obviamente que isso depende, né, de planejamento, de alguns cuidados, de algumas atitudes que de certa forma a gente vai conversar aqui hoje. E eu tenho certeza que vai te ajudar, né? Não adianta usar justificativa, que é o remédio que vai ajudar e que é o suficiente e que talvez eu não tenho tempo, que não tem jeito mesmo, que eu dou meus pulos, como qualquer coisa que está ótimo, mas isso é muito complicado, porque geralmente os alimentos que a gente busca para comer nos momentos de correria não são alimentos saudáveis, né? Geralmente são alimentos de preparo rápido, talvez um alimento congelado, talvez um alimento, um macarrão lá instantâneo, talvez alguma sopa industrializada que é só colocar água lá e está tudo certo. Você vai ser alimentado? Você vai ser alimentado, só que você não vai ser nutrido adequadamente. Porque são alimentos geralmente que contêm um elevado teor de gordura, ou um elevado teor de açúcar, um elevado teor de sódio, entre outros nutrientes que talvez não sejam benéficos. E a variedade que a gente precisa, nós não vamos atingir com esse tipo de alimentação. Então há também um risco embutido. Além de eu ter deficiências nutricionais pela falta de alimentação saudável, eu vou estar colocando o meu corpo, expondo o meu organismo a um excesso de nutrientes que vai, pelo contrário, te causar a doença. No caso, a gordura, no caso, o sal, no caso, o açúcar, que vai proporcionar ou desencadear ou, quem sabe, favorecer o aparecimento de obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol, triglicérides alterados e daí cada vez mais. Você vai juntando remédio em cima de remédio, efeito colateral em cima de efeito colateral, só que vai chegar aquele ponto que você tem que mudar, que o corpo não vai dar mais conta, os medicamentos podem te sobrecarregar, os medicamentos podem prejudicar o seu fígado, o seu rim, e dali a pouco você não vai ter muito mais o que fazer, né? A não ser mudar seu estilo de vida, porque senão você corre um grande risco de grandes prejuízos, de sequelas à sua saúde, coisas que com certeza vão prejudicar a sua vida como um todo. E tem aquela questão também, se a pessoa trabalha fora, ela também tem essa preocupação, o que eu vou comer no trabalho? Porque o que pode acontecer? Ou a pessoa, de certa forma, ela tem um tempo, ou ela se adapta para isso, para fazer uma marmita e levar essa marmita para o trabalho, né? E daí depende também de qual é essa marmita, se tem alimento saudável ou se não tem. Uma outra coisa que pode acontecer é a empresa fornecer alimentação no local, e daí, obviamente, o cardápio não é tão variado assim, mas também cabe, né, a pessoa saber escolher bem e saber as quantidades para poder se alimentar de forma saudável e talvez aproveitar aquela oportunidade de comer melhor, porque talvez não vai comer tão bem em casa à noite. E o terceiro é quando a empresa também dá o vale-refeição, que a pessoa tem a possibilidade de comer em restaurantes. Só que também ela tem que saber escolher. Não é para ir só em fast food, só para comer lanche, comer fritura, comer outras coisas. Seria uma oportunidade de aproveitar para escolher bons alimentos, para ir no self-service e caprichar na salada, legume, cortes de carnes saudáveis, ou ela aí talvez no restaurante tem um prato pronto, mas escolher aquele que talvez que seja mais variado, mais nutritivo. Mas às vezes mesmo essas oportunidades de refeição no local, de ter o vale, a pessoa ela não aproveita para comer bem. Daí não come bem nem durante o dia, não come bem quando chega em casa, porque já está cansada, porque já trabalhou o dia todo, quer tomar banho, cair na cama, vai beliscar qualquer coisa
e daí já vai dormir. E daí a saúde, ao longo do tempo, ela vai se perdendo. Então hoje eu estou aqui para te ajudar a desmistificar um pouco essa questão da falta de tempo. Existem maneiras, existem formas de otimizar o tempo, de fazer com que o preparo das refeições fique mais facilitado, uma forma de deixar os alimentos pré-preparados e que todo dia você tenha o mínimo de variedade possível para que devagarinho, um dia, no outro, a gente vai suprindo as necessidades, vitaminas, minerais e os nutrientes de uma forma geral. Então, dando início a essas orientações, a primeira coisa que pode ajudar você é planejar o cardápio da semana. Então, ou seja, se você pega um dia do final de semana, um sábado, um domingo, um dia de folga seu, né, caso você trabalhe, e escreva numa folha, coloque o que você pretende fazer em cada dia de semana, porque isso vai te dar uma luz, uma ideia de como que vai ser a tua rotina alimentar, né? Porque se você já inicia a semana com a ideia de que hoje eu vou preparar isso, você já consegue pensar se tem tudo isso realmente que precisa comprar e você já vai chegar em casa sabendo o que vai fazer. Às vezes você está cansado na rotina, às vezes você nem sabe talvez o que tem na geladeira, não sabe o que tem no estoque, né, na sua despensa, não sabe o que tem no fogão, se sobrou alguma coisa, se está tudo congelado. Então, quando você chega em casa sem esse mínimo planejamento, você já chega perdido, você já demanda tempo talvez para ver o que você tem disponível na sua casa, quanto tempo você vai gastar para fazer cada coisa, para ver se talvez na sua casa, se você mora com alguém, todo mundo vai gostar daquilo que você faz, se tem ingrediente suficiente, enfim. Nesse processo todo, você vai gastar muitos minutos. Sendo que, se você já tivesse planejado minimamente esse cardápio no início da semana, você já vai estar de certa forma focado. Hoje eu vou fazer em casa e eu vou chegar em casa, vou fazer essa refeição, essa preparação, porque eu já tenho tudo planejado, eu já tenho tudo disponível para que aquilo seja executado. Então é chegar, talvez, né, dependendo da tua forma que você conduz, ou toma banho e vem fazer refeição, ou vice-versa, mas o que importa é que você já vai ganhar tempo nesse processo. Eu vou chegar em casa e eu já sei o que eu vou fazer. Então, já estamos meio caminho andado. Então, essa é a primeira dica, a primeira orientação. Planeje a sua semana alimentar, vamos dizer assim, porque tudo vai ficar mais claro na tua mente e você vai ganhar tempo em todos esses processos de preparo das refeições. Segunda dica: frente ao que você planejar, né, no preparo das refeições, reserve um dia na semana para você poder ir no mercado. Então, é a famosa lista de compras, vê o que está faltando na tua casa, faz a lista daquilo que é essencial e compra. Faz isso num dia de folga, em um espaço que você tem no seu tempo durante o dia e planeje a compra. Tem coisas que você consegue comprar para uma semana, tem coisas que você consegue comprar para 15 dias, tem coisas que você consegue comprar já para um mês, dependendo se o alimento é perecível ou não. Então isso também vai reduzir as suas idas e vindas ao mercado, o que faz também você ganhar tempo. Então, por exemplo, arroz, feijão, farinha, óleo, enfim, são alimentos que você pode comprar para o mês, né? Açúcar, né? Enfim, tantas coisas. E daí isso já é algo que você deixa em casa no estoque. Verduras, legumes e frutas, a compra já vai ter que ser mais restrita, né? Porque são alimentos que se perdem rápido, principalmente se você não higienizar, não acondicionar da forma adequada. Então, pelo menos uma vez por semana, tem que passar no mercado, em um sacolão, enfim, para você repor. E as carnes também pode ser semanal, quinzenal, depende também se você quer ela fresca, se você quer ela congelada, se você consegue planejar também o descongelamento dessas carnes, porque você vai chegar em casa, não planejou o descongelamento, daí você já vai descongelar no micro-ondas, que de certa forma não é o descongelamento mais adequado. Ajuda, obviamente, mas o mais adequado é você descongelar na geladeira de um dia para o outro. A carne ela vai descongelar de uma forma uniforme.
você consegue preservar mais os nutrientes que ali estão. Então, isso entra no planejamento também. Mas a questão das compras planejadas frente àquilo que você vai comer durante a semana vai ajudar bastante você a não ter sufoco quando você chegar em casa planejando comer, fazer alguma coisa e daí você vai ver que não tem um ingrediente, daí até você pensar no que você vai fazer você já perdeu tempo, talvez um tempo precioso de descanso seu, ou o tempo também que talvez você dispensaria ir no mercado, talvez pedir um fast food, enfim, para quebrar o galho naquele momento, e sendo que isso foi um erro do próprio planejamento alimentar da sua semana. Então planejem ir no mercado e o que dá para comprar mensal, semanal, quinzenal, e tudo isso vai facilitar. Uma orientação geral acerca das compras, nunca vá no mercado com fome. Se você for no mercado com fome, a chance de você comprar coisas que você não precisa é muito maior, porque você vai para o mercado com fome e com vontade de comer. Então, todo alimento que você vê lá, que você gosta mais, vai te apetecer, você vai ficar com apetite, vai ficar com vontade de comer, vontade de comprar, e você vai comprar coisas além do que estava na lista. Então, antes de ir no mercado, se alimente bem, né? Encha lá o seu estômago com uma alimentação saudável para que quando você for lá, você não seja, de certa forma, influenciado pela sua fome e vontade de comer a comprar coisas que talvez você não iria precisar naquele momento. Outra coisa, na correria do dia a dia, nada como receita simples. Não adianta você querer ficar chegando em casa, semana, corrida, e daí você quer fazer uma coisa muito sofisticada, você vai demandar, querendo ou não, mais tempo. Então não precisa também querer inventar, como a gente disse, muita moda, todo dia refeições muito elaboradas, 3 guarnição, 2 tipos de carne, modos de preparos variados, enfim. Não precisa de tudo isso. Eu sempre oriento, quer fazer alguma coisinha mais variada, mais caprichada? Deixa o final de semana, deixa para sua folga, que daí você consegue até fazer com mais calma, com mais tranquilidade, né? E com certeza vai ficar mais gostoso. Agora, durante a semana, tente fazer refeições práticas, né? Às vezes é o básico que é o saudável, né? É o básico que é o mais gostoso muitas vezes. Então, ou seja, o básico é o simples, então é o arroz, é o feijão, é um prato principal, seja uma carne, um frango, que você coloca na panela de pressão, é rapidinho, que você faz ensopado, é rápido, ou que você já chega, você já deixou temperado no dia anterior, só coloca no forno, enquanto está assando você vai fazendo os afazeres. É uma salada que talvez já tenha lá pronta para usar. Então você consegue agilizar todo o processo de alimentação seguindo isso. Então, se de vez em quando, é uma ocasião especial, enfim, você quer naquele dia preparar algo diferente, mesmo que demande mais tempo, não tem problema, né? Tranquilo. Agora, se isso é recorrente, isto está atrapalhando a tua rotina, está fazendo com que a frequência de alimento saudável que você prepara seja menor, já não está tão bom. Então, foque no simples. Naquilo que é o preço acessível, que é o mais barato e que é o mais saudável. Isso vai agilizar muito, com certeza, a tua rotina quando você chega em casa. Elaborado, muitas preparações, muitos legumes juntos, enfim, é gostoso? Mas talvez não é prático para aquele momento. Então tenha sempre o simples ao seu alcance. Outra coisa, em relação às verduras. Então você vai no mercado, na feira, você vai no sacolão e daí você compra verdura, compra legume, compra fruta, enfim. E daí você pode tomar uma atitude que é a seguinte, você aproveitar e já higienizar tudo. Então lavar as folhas, lavar os legumes, lavar as frutas, acondicionar em sacos plásticos de alimento, acondicionar em embalagens, né, plásticas, enfim. E tudo isso vai facilitar todo o teu trabalho durante a semana. Se você chega já em casa,
você gosta de salada e tem um alface lavado, tem uma rúcula lavada, tem um tomate já lavado, a chance de você comer é muito maior do que se você chegasse em casa e tem verdura, tem legume, mas você ainda tem que ir lá lavar, higienizar, tem gente que coloca lá no hipoclorito, então você tem que lavar, deixar imerso lá por 15 minutos, enxaguar e depois ingerir. Então se a rotina é corrida, por mais que você tenha verdura em casa, eu duvido que você vai todo dia ir lá lavar e fazer todo esse processo. Então a orientação que nós nutricionistas fazemos é a seguinte: comprou legume, verdura, chegou em casa, já lava tudo, já higieniza, já deixa seque bem, né? Porque às vezes a umidade ela acelera também o processo de estragar mesmo, principalmente as verduras. Então seque ou deixe secar naturalmente. A hora que estiver sequinho, acondicione em potes plásticos, acondicione em sacos de alimentos e coloque na geladeira. Isso daí, dependendo da qualidade, da maturação, vai durar 2, 3, 4 dias, enfim. E daí, naquele final de semana, naquele feriado, no seu dia de folga, você pode até gastar um bom tempo, seja 1 hora, 2 horas, fazendo todo esse processo de adiantamento, mas durante a semana, a possibilidade de você ter alimentações saudáveis com verduras, frutas e legumes é muito maior. Então aproveite essa dica, pegue, higienize tudo de uma vez. Vai gastar tempo? Vai. Vai cansar, é muita coisa, vai cansar. Mas isso vai garantir a tua saúde, porque o teu consumo de alimentos, fontes de fibras, vitaminas e sais minerais vai ser maior durante a semana toda. Outra coisa que você pode fazer é congelar as frutas. Então tem frutas que são mais perecíveis e outras menos perecíveis. Então, por exemplo, se você compra laranja, a laranja é uma fruta que dura mais, pela característica dela, pela casca que acaba servindo como uma proteção. Você compra uma laranja, ela dura 1 semana ou mais, se ela estiver bem conservada, né, dentro da geladeira. Então é uma fruta que dá para você deixar ela tranquila sem muita preocupação. Maracujá, por exemplo, entre outros exemplos. Agora, se você pensar numa banana, você pensar numa goiaba, você pensar em uma manga, dependendo da maturação em que ela se encontra, ela vai avançar muito rápido e você corre o risco de perder. Né? E hoje a gente sabe que infelizmente já não é mais tão barato, né, esses tipos de alimentos. Então, para que você possa também não perder, né, os alimentos no ponto de estragar, para você ter uma melhor forma de aproveitá-los e utilizá-los de forma rápida, porque já não vai precisar lavar e higienizar, é você talvez picar, cortar, deixar nos potinhos, que você sabe que talvez aquilo vai ser suficiente para 2, 3 dias, né? Então pica lá umas 2 frutas, deixa lá guardadinho, ou também você pode congelar. Então comprou lá bastante goiaba, deixa 2 lá que seja picadinha pronto para o seu consumo e deixa mais 2 lá picadinha guardado na geladeira, porque daí você pode utilizar depois. Entre outras frutas, camanga, mesma coisa, enfim, a fruta que você tiver disponível é a fruta que você gostar. Então é uma forma de ter a fruta sempre. E o modo de preparo também você pode fazer de outras formas. Você pode, por exemplo, fazer um suco de frutas com a fruta natural que está congelada. Então é só bater no liquidificador essa polpa que você congelou. Você pode fazer uma vitamina de frutas que pode servir como um lanche mais reforçado. Então é bater o leite com a fruta que você tem congelada, coloca um pouquinho de aveia lá no meio, coloca um iogurte natural. É um lanche mais reforçado. Ou simplesmente, dependendo da fruta, você deixa descongelar e a consuma. Mesmo assim, às vezes a fruta não vai ficar tão boa descongelada, né? A consistência acaba modificando bastante. Mas não deixa de ser uma alternativa também para você consumir. Então é uma forma de você ter a fruta congelada à sua disposição e você não vai ter esse risco de estar perdendo, né? Perdendo no sentido de estragar, porque às vezes você vai
agora eu vou mudar o hábito, né? Vou lá no sacolão, vou comprar um monte de fruta, um monte de legume e verdura, e daí você acaba não dando conta e você acaba perdendo. É dinheiro que você jogou no ralo. Então, quando você faz esse planejamento também, além de você ter sempre a fruta disponível, você evita o desperdício e também evita a questão do custo. Então, em relação às frutas também, há uma forma de você tê-la todo dia e disponível de uma forma rápida. Obviamente, assim como as verduras, você vai demandar um tempo para fazer isso, mas durante a semana você vai ficar tranquilo, sossegado. Outra coisa que pode ajudar também em relação às frutas é a polpa de fruta. Então, se você lá não tem o tempo suficiente, não deu tempo para pegar a fruta in natura e fazer, você pode talvez naquela semana comprar algumas polpas no mercado congelada e pelo menos o suco de fruta natural você vai ter. Geralmente a polpa sai por R$1, R$1 e pouquinho, pelo menos aqui na região onde eu resido, e é uma forma. É a melhor coisa do mundo? Não, mas é melhor do que nada, né? Então a polpa de frutas também pode ser uma opção de pelo menos o suco de fruta você ter. Em relação ao preparo dos alimentos como um todo, é interessante que você tenha um ingrediente, por exemplo, um prato principal, que ele não sirva apenas para um modo de preparo, mas que ele possa ser utilizado para vários modos de preparo. Isso te dá alternativa para que com o mesmo alimento você faça várias coisas. E isso vai facilitar bastante o teu processo de preparação das refeições. Então, um exemplo clássico, você comprou carne moída. E muito cuidado para comprar carne moída, porque às vezes você já tem a carne moída lá exposta, você tem a carne de primeira, a carne de segunda, mas na verdade você não sabe qual carne que está moída ali, né? E infelizmente a gente tem que se precaver que tem local que acaba misturando todo e qualquer tipo de carne lá, fala que é de primeira e não é, fala que é de segunda de determinado corte, mas ali tem o resto de tudo, carnes que talvez ficaram fora da geladeira. É uma carne possivelmente mais gordurosa, então eu não oriento você a estar comprando a carne já moída, por exemplo. A minha orientação em relação à carne moída é: escolha um corte, então escolha uma carne magra, acém, patinho, músculo. Se você tiver condição, um colchão mole, enfim, o que você tiver um acesso melhor. Olha, eu quero 1 quilo, meio quilo dessa carne e, por gentileza, eu quero que você moa essa carne para mim. E observe lá se realmente ele está moendo aquela carne. É uma forma de você consumir uma carne moída com o corte que você quer, você tem a certeza que é aquela carne e você tem a condição de comprar uma carne realmente mais magra, como, por exemplo, o músculo. A carne moída de músculo, ela é muito saborosa. Então, uma orientação que eu dou a comprar carne moída: tente não comprar aquilo que está disponível lá na vitrine. Peça um corte e peça para ele moer na sua frente aquela peça. Tá? Em relação à praticidade da carne moída, é porque ela pode servir para várias coisas. Então, por exemplo, a carne moída, você pode fazer ela refogada e fazer ela, vamos dizer, mais sequinha. Você pode fazer ela refogada, mas fazer ela com um pouco mais de molho, com molho de tomate, por exemplo, que você pode, por exemplo, comer na refeição, com arroz e feijão, ou você pode pegar essa carne moída com molho e fazer um molho à bolonhesa e comer com macarrão naquele dia. Ou talvez, se sobrar um pouquinho de carne moída, você pode depois fazer um lanche, comer junto com um alface, tomate, uma fatia de queijo. Não deixa de ser, querendo ou não, um prato proteico. Também pode fazer um hambúrguer, né? Então você fez lá o refogado, sobrou carne moída, faça um hambúrguer, congele, deixe lá no congelador. Um dia que a mistura estiver mais difícil, vamos dizer assim, para você fazer, o hambúrguer você pega congelado e coloca lá na frigideira, na panela, na fritadeira elétrica, rapidinho está pronto. Então, quando eu falo de alimentos assim, que são alimentos que ajudam muito, são alimentos funcionais, que fazem com que você tenha vários tipos de preparações com o mesmo alimento e dessa forma você não enjoa. É um alimento que rende, é um alimento saboroso, proteico, falando especificamente da carne moída, e que tem uma diversidade bem grande de preparações. Então, tipos de alimentos assim te ajudam também a ganhar tempo e variar o seu cardápio. Outra coisa, prepare as refeições aos finais de semana e congele. Então isso talvez é uma opção para quem realmente não tem tempo nenhum durante a semana.
é a pessoa que vai chegar em casa, que chega tarde da noite e que realmente ela chega em casa 11 horas, meia-noite, vai acordar no outro dia cedo, já às 6 horas, tudo que a pessoa que ela quer dormir, né? Ela não vai despender tempo para a cozinha, ir lá preparar com toda a calma do mundo, não tem como, é difícil, eu já passei por isso. Então, nessas condições que a pessoa não tem nem um tempinho, uma sugestão é preparar as refeições no final de semana. Então, ou seja, você faz uma maior quantidade de arroz, de feijão, você faz lá 1 ou 2 misturas, você faz lá 1 ou 2 legumes assados, refogados, enfim. Pegue marmitinhas, né, que você pode comprar plástica ou até descartável, e você vai montar essas marmitas todas e vai congelar. E daí, teoricamente, você vai ter alimento toda semana. Você vai ter uma marmitinha toda semana, que você pode chegar em casa, você pode aquecê-la simplesmente e você vai ter uma refeição pronta, uma refeição saudável. Nessa correria, não é adequado ficar comendo na rua, ficar comendo qualquer coisa, beliscando. Pelo menos uma sopa, pelo menos alguma coisa é bom que se tem. E sopa também é uma opção que você pode congelar, deixar lá no congelador e quando você precisar você tomar. Então, uma sugestão é algo sim, também, assim como as verduras, legumes e frutas, que pode demandar um pouquinho mais de tempo, mas isso vai ajudar você a manter uma alimentação saudável no decorrer do dia. E não deixe para você chegar em casa e querer descongelar naquele momento, porque minimamente também vai uns 15 minutos para você descongelar tudo. Você pode, por exemplo, congelou 5, 6 marmitas para a semana, essa que você vai consumir amanhã, você deixa na geladeira, prontinha para amanhã. Daí amanhã você desce uma marmita para a geladeira, quando você chegar no outro dia, aquela já está descongelada. E assim sucessivamente. Você vai ter a marmita à sua disposição, minimamente com legume, com a verdura, com o prato principal, e dessa forma você não vai precisar recorrer a alimentos rápidos, fast foods, ou simplesmente ficar sem comer, como muita gente faz. E isso só vai levar a pessoa a ter deficiências nutricionais, a desenvolvimento de doenças, principalmente as crônicas, ou se você tiver uma, provavelmente vai descompensar, você vai perder o controle. Então pense também nessa alternativa de ter a refeição. E pode ser uma alternativa também para quem justamente tem um pouco mais de tempo. Ter congelado 1, 2, 3 marmitinhas, talvez por algum motivo, naquele dia em específico você chegou um pouquinho mais tarde, você recebeu alguma visita, alguma coisa, para não ficar corrido, você já tem um coringa, você já tem um congelado lá antes de precisar comer qualquer coisa, tá lá. É só pegar e se alimentar. E uma outra coisa é planejar antes de cozinhar. Por mais que você planeje os cardápios da semana, por mais que você vá no mercado, compre tudo o que precise, algo pode passar. Isso acontece com todo mundo. Então, às vezes, você prepara toda a cozinha, você separa todos os ingredientes, tal, separou, vai começar a preparar a refeição e, de repente, vê que está faltando um ingrediente lá essencial que não vai dar para fazer. E só nessa de você fazer esse pré-preparo, colocar tudo ali à disposição para você utilizar e depois só guardar tudo de novo, já foi um tempo precioso. Então, antes de preparar, iniciar o cozimento dos alimentos, enfim, reveja. Hoje eu planejei isso, eu tenho tudo isso mesmo? Olho lá rapidinho, eu tenho, então agora vamos fazer, para que você não perca tempo. E todas essas orientações são justamente para otimizar o tempo, para que em pouco tempo você consiga preparar, fazer refeições adequadas, saudáveis, sem desculpa que talvez não tem tempo para nada. Para tudo, quando a gente quer, a gente arruma um tempinho. A gente distribui melhor o tempo, tira um pouquinho do tempo dali, talvez da televisão, talvez um tempinho do celular, talvez 5 minutinhos de um banho que você gasta 20 minutos, e que tudo isso você vai cortando e arruma. A alimentação é uma coisa que a gente não pode subestimar. A alimentação é de extrema importância e jamais a gente pode colocar o medicamento acima do alimento, como medicamento com a solução do meu problema de saúde, da prevenção, do tratamento. O medicamento ele deve ser ali, o aliado, andar junto. Mas enquanto estiver nas nossas mãos
o controle da nossa saúde pela alimentação e não precisar tomar remédio ou eu estender, deixar ainda mais para frente essa necessidade, melhor para você, melhor para o seu organismo. E eu te garanto que através da alimentação isso é possível sim, com toda certeza. Essas são orientações essenciais para que você tenha promoção na sua saúde e daqueles que estão ao seu redor, na sua casa. Aproveitando a oportunidade, falando de doenças crônicas, falando de alimentação, de controle das doenças crônicas, eu quero te convidar para uma semana especial que teremos a partir do dia 29 ao dia 3. Onde nós abordaremos um tema estabelecido que está no seu prato o controle das doenças crônicas. Então vai ser um intensivão com aulas bem interessantes, aulas estruturadas, onde você vai aprender diversas estratégias, diversas informações novas, importantes, que você vai poder colocar em prática e você tendo um problema de saúde, uma doença crônica, você vai ver o quanto que é fácil você manter a sua saúde, controlar o seu problema de saúde crônico e mesmo assim comer de tudo. Você vai se surpreender, vai quebrar muitos paradigmas e vai ficar com certeza encantado. Nossa, vou poder comer tudo isso? Vou poder comer de tudo e mesmo assim controlar? Sim, você pode. O que falta é somente a orientação adequada e é isso que eu prometo para você, te dar o máximo de informações possíveis para que você conquiste esse objetivo. Então não deixe de fazer sua inscrição para que você possa aproveitar esse conteúdo. Finalizando o tema de hoje, eu quero te agradecer. Espero que eu tenha ajudado você com essas dicas, que você coloque em prática e não dê essa importância toda para a medicação. Vamos focar na alimentação, no estilo de vida, na melhora da saúde como um todo. E se precisar o remédio, a gente toma lá depois. Mas realmente, se precisar, com a prescrição adequada. Mas eu sempre vou focar. A alimentação é essencial. Mais uma vez, não deixe de me seguir nas redes sociais, no canal Profissão Nutrir. Eu vejo você então na próxima aula. Um grande abraço e até mais.